média enfrentam múltiplos desafios que estão a impor uma verdadeira reinvenção do negócio. O reposicionamento permanente, o alargamento a novas plataformas e a novos serviços são hoje fundamentais nas estratégias dos principais grupos nacionais. Para onde caminha o futuro dos média e, em particular, os média no mercado português é o que vamos saber daqui a pouco durante esta sessão. Mas, para já, temos connosco o Sr. Ministro Adjunto do Desenvolvimento Regional, Poiares Maduro, a quem damos as boas-vindas a este Congresso e a quem eu solicito o favor de fazer a sua intervenção. Gostaria de começar por saudar a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações pela realização do seu 23º Congresso sob o lema Tendências de Negócio. Identificar como se pretende as áreas nas quais as tecnologias de informação e comunicação e os novos mídia, pelas suas potencialidades transformadoras, podem ter um papel decisivo na resposta aos grandes desafios que se nos deparam, é tarefa da maior atualidade. Portugal enfrenta hoje o grande desafio de recuperar a competitividade da sua economia, perdida por anos de adiamento de reformas, de modo a regressar a uma trajetória de crescimento sustentado e de convergência com as nações mais prósperas, depois de ter entrado em estagnação e divergência no início da década passada. A crise mais grave que atravessamos na nossa história democrática radica na sua origem nesse déficit de competitividade. Em grande medida, esse objetivo, a recuperação da nossa competitividade, passa pela reconversão da base tecnológica da nossa economia. E, nesse contexto, a adoção das tecnologias de informação e comunicação e a sua aplicação otimizada na criação de valor, dois passos, nem sempre coordenados, reveste-se de importância crítica. A consagração do Congresso da APDC, uma reflexão profunda e abrangente sobre os problemas e oportunidades associados ao desenvolvimento das TIC, é algo que o Governo, de que faço parte, toma como sinal de mobilização e vitalidade da sociedade civil. Ouviremos com toda a atenção os diagnósticos e propostas que saírem deste Congresso, pois o tema que os organiza faz parte das prioridades máximas da ação governativa. Aproveito esta oportunidade para vos expor como, nas áreas sobre minha direta responsabilidade no Governo, estamos a encarar as TIC e os novos mídia, face às transformações que se impõe realizar na sociedade portuguesa. Como já referi, a competitividade e a internacionalização da nossa economia estão no centro das nossas preocupações. Testemunho disso, no quadro do próximo ciclo de programação de fundos europeus, Portugal 2020, é o facto dos programas operacionais, regionais e temáticos dedicados diretamente à finalidade da competitividade e internacionalização virem a captar mais de 40% do envelope financeiro que lhe está associado. As empresas serão as grandes destinatárias dos fundos do próximo quadro de programação. É delas, de quem investe e de quem trabalha, que depende a resolução do nosso verdadeiro déficit, o déficit de competitividade. As empresas não atuam, porém, no vazio. O contexto em que operam é determinante do seu nível de desempenho e, nesse contexto, tem um papel fundamental a qualidade do capital humano, incluindo na sua adaptação às tecnologias de informação e comunicação. Essa é uma das razões pelas quais uma segunda grande área de prioridade no próximo ciclo de programação é o fomento do capital humano, prioridade solidária e instrumental da competitividade das próprias empresas. É em parte neste contexto que também se insere o apoio à modernização do Estado. Um vetor essencial dessa reforma é o estabelecimento da digitalização dos serviços públicos como regra e a consequente preferência pelo atendimento digital. A progressiva digitalização dos serviços públicos, porém, não desobriga o Estado de uma ampla presença no território. Pelo contrário, a prestação dos serviços públicos só será verdadeiramente eficaz se promover, ao mesmo tempo, a coesão territorial. Na verdade, uma parte da população encontra-se excluída dos benefícios da digitalização dos serviços públicos, por motivos de ordem prática, económica, social
ou geracional. É, portanto, imprescindível criar uma rede de atendimento digital assistido dos serviços públicos aos cidadãos e às empresas. A rede de espaços do cidadão. Presente em todo o território e funcionando mediante a celebração de acordos com entidades parceiras, das quais se destacam as autarquias locais, mas onde também se incluem outras entidades, sobretudo de interesse público, para garantir o sucesso da própria digitalização. Contamos instalar mais de 1000 espaços do cidadão até ao fim desta legislatura. Os espaços do cidadão vão introduzir entre nós um novo paradigma de organização da relação entre a administração pública e o cidadão. O objetivo é que ao cidadão, a título pessoal ou como agente empresarial, seja possível, em todo o país, num único interface com a administração pública, realizar todos os atos que até agora realizava em diferentes balcões. É a administração pública que vai ao encontro do cidadão, em vez de ser este que se tem de dispersar e desdobrar para com aquela resolver os seus inúmeros problemas cotidianos. É assim porque o Estado deve estar ao serviço do cidadão e não do próprio Estado. A organização do ponto único de atendimento, algo que é possibilitado pela generalização do recurso às TIC na administração pública, pressupõe a montante importantes transformações no modo de funcionamento dos seus múltiplos departamentos. Aos serviços da administração pública caberá realizar a coordenação e as integrações necessárias para sustentar esse atendimento verdadeiramente pensado à medida do cidadão no todo territorial português. Os diferentes serviços setoriais devem concentrar-se nas suas áreas verdadeiramente fundamentais, enquanto o atendimento passa a funcionar numa lógica de balcão único do Estado com o cidadão. Não se trata, pois, de recorrer apenas a uma ferramenta mais moderna, as tecnologias de informação e comunicação. Trata-se, sim, de fazer com que a organização que dela se socorre, neste caso a administração pública, mude profundamente os seus modos de operar. Uma outra prioridade identificada nos fundos, uma vez mais convergente com ênfase na competitividade, é a aposta na investigação, desenvolvimento e inovação. E tem aqui pleno cabimento a aposta nas TIC, quer enquanto objeto de projetos realmente promissores de criação de valor, quer como instrumento dos demais projetos. Não existe economia sustentável e de forte valor acrescentado se não assentar numa base científica, criativa e de investigação que a alimente permanentemente. Promover essa massa crítica é fundamental, tal como é fundamental que esta massa crítica esteja em relação permanente com o território. Uma competitividade sustentada terá sempre de passar pela associação entre conhecimento e território. É acrescentando valor ao território que teremos uma competitividade resistente às pressões da globalização e ao fenómeno da deslocalização. Neste sentido, a modernidade das tecnologias de informação e comunicação não está em tensão com o que é tradicional. Pelo contrário, é frequentemente desta conjugação entre inovação e tradição que resultam importantes avanços competitivos. Compreender isto exige mais do que investir em novas tecnologias. Exige novas culturas institucionais. No quadro das grandes orientações para os fundos estruturais, abrangendo a reconversão tecnológica do tecido empresarial português, reorientando para o setor de bens e serviços transacionáveis, o desenvolvimento do capital humano e a modernização administrativa, a investigação e inovação, as novas TIC e as mudanças institucionais que a sua otimização e potenciação requerem são, como tive a ocasião de vos referir, motivo de primeira importância da ação governativa nas áreas sob minha tutela. Vou referir, para terminar, e no contexto em particular deste painel, uma última área sob minha responsabilidade, onde a ação governativa se confronta de forma decisiva com as TIC. Na comunicação social, nos mídia, as novas tecnologias de informação e comunicação trazem novas oportunidades, mas também desafios e problemas. Neste domínio, identificaria 2 problemas de contexto fundamentais na conjuntura atual da comunicação social. Em primeiro lugar, um problema económico, relacionado com a mudança tecnológica. A indústria dos mídias está num processo de mudança com novos modelos de negócio a serem desenvolvidos em todo o setor. A viabilidade financeira dos modelos tradicionais está claramente sob pressão. Por exemplo, na imprensa escrita, a migração da publicidade para a internet tem forçado a uma igual migração daquela imprensa para esse meio, sendo que o financiamento pelas vendas tradicionais está em crise,
e muitos ainda não encontraram novos modelos de negócio. Tenho grande confiança em que as novas plataformas vão permitir no futuro uma sustentabilidade financeira do jornalismo e dos mídias. Mas até lá, estes processos de transferência trazem riscos elevados para muitos meios de comunicação social e, possivelmente, uma forma diferente de relação entre leitor e jornais. Processo semelhante tende a ocorrer no audiovisual, com a multiplicação de formas de acesso aos conteúdos a criarem forte instabilidade e redistribuição entre criadores, agregadores e distribuidores de conteúdos. A transformação dos modelos de negócio, impulsionada pela centralidade crescente de novos meios de informação e comunicação, coloca problemas de financiamento e instabilidade que colocam, por sua vez, sob forte pressão, o jornalismo de qualidade. Digamos que o negócio dos mídias está longe de ter estabilizado em novos modelos, criando pressões financeiras que poderão afetar a qualidade do próprio jornalismo. A própria evolução tecnológica, enquanto tal, tem também implicações na natureza do jornalismo e nos seus processos tradicionais de edição e qualidade. Assistimos a uma multiplicação exponencial de emissores de informação. A multiplicação de plataformas e fontes produtoras de informação gera fenómenos que desestabilizam os modelos tradicionais de atividade jornalística. As possibilidades de multiplicação quase infinita de pontos de emissão de comunicação produzem uma erosão crescente na distinção entre jornalismo e outras formas de comunicação. O alcance global das novas plataformas digitais suscita também questões de extraterritorialidade, pondo em causa o alcance das leis nacionais, com consequências que ainda não são completamente claras. Algumas das prioridades da minha atuação na área da comunicação social decorrem dos problemas que identifiquei. Entre elas está, em primeiro lugar, a prioridade ao apoio aos meios de comunicação que entenderem fazer a transferência para um novo modelo de negócio assente em novas plataformas digitais. Em segundo lugar, o apoio à qualificação dos jornalistas e ao jornalismo de investigação. Para esses objetivos, faremos convergir os instrumentos públicos de que dispomos, como sejam os fundos comunitários, os incentivos à comunicação social, os apoios à formação, os apoios regionais locais e a publicidade institucional. Muitos dos desafios que hoje se colocam à comunicação social são novos, o que significa que em Portugal, como no resto do mundo, estamos a navegar em novos mares. Outros são mais antigos, embora não menos prementes, e prendem-se com alguns traços da nossa cultura cívica e política. Deixo aqui um pedido ao nosso esforço coletivo, que os novos desafios não reforcem velhos vícios, mas antes nos ajudem a superá-los. Tenho uma certeza: superar com êxito estes desafios é de importância crucial para a qualidade da nossa democracia. Uma comunicação social verdadeiramente independente dos outros poderes, pluralista, inclusiva, culturalmente rica, bem informada e informando bem, é um fator maior da vitalidade democrática. É essa a importância que lhe atribuímos, é em função dela que agiremos. Muito obrigado. A APDC agradece a presença e a intervenção do Sr. Ministro Poiares Maduro neste 23º Congresso das Comunicações. E agora peço a vossa atenção para o moderador desta sessão e que nos irá apresentar um estudo, Global Entertainment and Media Outlook, Manuel Lopes da Costa. Então, muito boa tarde, Sr. Ministro Poiares Maduro, Sr. Presidente do Congresso, Professor Roberto Carneiro, Sr. Presidente da APDC, Professor Rogério Carapuça, todos os presentes, vamos dar início ao muito esperado painel sobre os mídia. Meu caro Rogério e Ana Neves, desde já o meu agradecimento por este convite que me foi formulado e vou tentar ser muito breve porque aquilo que vos vou apresentar é um estudo muito vasto, muito completo e vou tentar encaixar isso em 10 minutos. É um estudo que vai na sua 14ª edição, é feito em 50 países e tem normalmente 3 segmentos. Nós vamos começar por analisar os dados que estão no estudo, muito rapidamente, passar pela opinião que os consumidores deram relativamente a esta área dos mídia e o entertainment e depois dar algumas tendências de como é que isto irá afetar o nosso negócio. Por fim, a parte, obviamente, mais esperada por todos, o nosso painel, que apresentarei de seguida. Relativamente à análise dos dados, vamos tentar perceber algumas das nossas macro-tendências.
Relativamente a estas, há uma que sobressai claramente. O crescimento médio ao longo dos últimos anos tem sido realizado nos smartphones e tem sido realizado, sem surpresa nenhuma, nos tablets. A venda de portáteis e de PCs tem-se mantido ou mesmo decrescido um pouco. É algo que é relevante, sobretudo, para quem está nesse negócio. Mas muito importante também é que é esperado um crescimento médio anual de 19% do número de subscritores através da internet móvel. A internet móvel tem-se revelado um fenómeno, algo também interessante para os operadores de telecomunicações. Outra questão que também gostaríamos de realçar é relativamente à penetração dos tablets e à penetração dos smartphones. Os smartphones têm uma penetração que vai chegar quase aos 2/3 da população, nomeadamente no mundo ocidental, e é algo que devemos levar em consideração muito a sério. Por fim, nós temos que o gasto, ou seja, o investimento em publicidade, ainda se vai manter muito concentrado em tudo o que é televisão, embora também vai se repartindo pelos outros mídia, nomeadamente na rádio e nos mídia de suporte digital ao papel. Enfim, tudo isto para vos dizer que o mercado, quer no acesso à publicidade de internet, irá representar qualquer coisa como 38% já em 2017. É um mercado interessante, sem dúvida. Relativamente à questão do cinema, importa salientar, para grande surpresa, que o cinema em sala está, de facto, a crescer. O consumidor prefere e consome o cinema em sala em detrimento dos suportes físicos, DVD ou Blu-ray, em casa. É algo que se tem vindo a assistir, é algo que também devemos tomar em consideração. Relativamente à imprensa escrita e a jornais, mais uma vez se confirma a tendência que as receitas do preço de capa e de subscrição é algo de muito relevante, infelizmente não porque elas estão a subir significativamente, mas porque as receitas vindas da publicidade decrescem de uma forma acentuada. Daí que a aposta nas formas de subscrição torna-se relevante cada vez mais. Relativamente ao acesso à internet, uma vez mais realçamos o facto da internet móvel vai superar já a internet fixa e isto vai acontecer já no ano 2014. E, por outro lado, é importante também frisar que a adoção dos serviços de internet móvel irá superar largamente os serviços de banda larga fixa. Igualmente. São serviços que em Portugal têm tido muita atenção por lado dos operadores e convém focalizar, inclusive, na altura de se fazerem, penso eu, investimentos em infraestrutura. Relativamente à publicidade na internet, que é outro fenómeno, está cada vez mais a chegar-se à publicidade que é praticada na televisão. Os valores dão uma aproximação muito clara daquilo que é investido na internet. Bom, mas melhor do que isso é perceber o que é que os nossos consumidores nos dizem. E relativamente ao que é que os nossos consumidores nos dizem, importa ver o que é que temos visto até agora. E o que temos visto até agora é que as pessoas gostam, e gostam sobretudo de aparelhos e produtos baratos ou mesmo grátis. Parece óbvio, mas isto é o que nos dizem e relativamente utilizam as redes sociais para partilhar todo o tipo de experiências, as boas e as más. E essa partilha, muitas vezes também consideram nessa partilha que a convivência e a experiência de elementos são inseparáveis nesse consumo dos conteúdos. No entanto, há uma preocupação muito, muito clara com a privacidade. E para demonstrar isso mesmo, nós vamos ter agora a oportunidade de ver um pequeno filme com os consumidores à escala mundial a falar sobre isso. Passamos ao filme. I believe that search engines shouldn't have to know your personal details at all because they're a little bit more open, and if they're asking for my name or anything like that, it's just a little bit creepy. Se eu uso Google, Gmail, Facebook, ou seja o que for, acho que eles teriam a responsabilidade de manter a minha privacidade.舊陣時就會出街買 CD 咯，
而家啲音樂全部上網可以拉翻落嚟啊嘛，全部都免費。我知係 illegal， 不過全部通常啲人都會咁做咯。I like my computers to be virus free, so I don't want to mess it up with a cheap download. Se bloquear, eu ligaria e reclamaria. Ia ficar desesperada porque eu uso a internet o tempo todo. Ia ficar louca. Give me something informative, give me something which is useful for me. Probably I'll go into it and your ad is valued at the end of the day. So yes, I would prefer customized ads. Aplicação de uma rede social, um joguinho e pedir meu telefone. Seu telefone sim, e sem querer eu caí na burrice de dar e foi um bombardeio de mensagens no celular para que comprasse esse serviço. Portanto, claramente, preocupações a nível da segurança. Ninguém sabe muito bem quem é que é responsável por ela, mas é importante que guardem os nossos dados e que não os divulguem para fins comerciais. Um pouco mais à frente, agora gostaria de partilhar convosco, relativamente à opinião dos consumidores, passaremos de seguida a como isto irá tudo mudar o nosso negócio. Relativamente ao negócio, os consumidores sentem que há 3 áreas de atuação muito distintas. Há a área de serviços digitais, e há um apetite grande pelos serviços digitais. Existe a questão dos dados e a utilização desses dados, e todos nós temos vindo a falar das questões relacionadas com o Big Data, e as questões relativamente às opiniões das comunidades e como a partilha na internet de opiniões é cada vez mais relevante. Relativamente aos serviços digitais, importa referir o seguinte. Para os criadores de conteúdos, é bom que comecem a desenhar os conteúdos de forma a que eles possam ser entregues em qualquer plataforma. Não basta uma única plataforma. Para os distribuidores de conteúdos, essa distribuição tem que ser especializada em distribuição digital, online, móvel. E os anunciantes têm que ter um envolvimento persistente e conseguir tratar os dados desses clientes. Relativamente, a seguida, aos dados, que se desejam ser cada vez mais ricos, os utilizadores de conteúdo deverão, sobretudo, conseguir utilizar a informação de cliente na hora de fabricar os seus conteúdos. Relativamente aos distribuidores, melhorar a forma como recolhe essa mesma informação e os anunciantes tentar agregá-los e, com eles, tentar ser mais eficazes. Na partilha e nas opiniões da comunidade, os criadores de conteúdos terão que olhar de formas a separar os vários conteúdos de modo que cada um possa personalizar o line-up da forma como os quer ver. Distribuição nos conteúdos, oferecer condições contratuais que sejam flexíveis, de forma a tornar a publicidade digital mais comparável à publicidade que hoje se faz em televisão e, relativamente aos anunciantes, conseguir fazer campanhas integradas nos vários suportes. Enfim, mas relativamente a isto, nós também acreditamos que há novas formas que devemos olhar nesta área para ser inovadores. Uma desses aspectos que consideramos bastante fundamental é o Second Screen TV. Achamos que mais tarde ou mais cedo, mas a nossa convicção é bem mais cedo que mais tarde, o Second Screen TV é uma realidade. Vou-vos apresentar um filme que não é nosso, mas que achei muito interessante e que explica muito bem, para aqueles que ainda desconhecem o conceito na profundidade, o que é isto do Second Screen TV. Vamos ver o filme. So what is two-screen TV? Well, this is Joe. Joe watches TV almost every night. Like most people with broadband, he's often online while he's watching, on his smartphone, his laptop, or his new iPad. Usually, Joe's on Facebook, Twitter, or sending a few emails. But recently, he's discovered a new kind of TV that actively encourages him to get online and get involved while he's watching. He loves playing along with shows like £1 Million Drop, The Bank Job, and Red or Black. He enjoys the challenge, he likes the feeling of being part of something, and he loves showing off when he beats his mates.
Last week, Joe even got his name and his score read out on the show. Now, despite what you might think, playing along actually makes Joe pay more attention to what's on TV, and crucially, it encourages him to talk about the show. Oh, give it a go. Even when he's not playing, Joe likes to see how other people at home are getting on. It makes the whole experience more of an event. And Joe's not the only one. Since it started in May 2010, over 4 million people have played along with £1 Million Drop. And when Joe was playing along with Red or Black, he noticed Domino's were the sponsor. Moments later, the two-screen game offered him a discount on their new gourmet range. Joe bought his first ever Domino's. Now, he gets one every Saturday night. And he also discovered a new TV show that was promoted from within the game. Now he's hooked on the latest crime drama. Two-screen audiences pay more attention. They discover, they share, and then they come back for more. At Monte Rosa, we're pioneering this new type of television and the technology which powers it. Our award-winning two-screen cloud technology is trusted by some of the world's biggest broadcasters and production companies. And our two-screen brand formats provide new ways for advertisers to engage audiences, build lasting connections, and convert them into customers. We are Two-Screen TV. Muito bem. A segunda tendência que gostava de partilhar convosco é essa tendência do alinhamento dos conteúdos. Todos os que são, como eu, pai de adolescentes e de jovens adultos, já de certeza repararam em casa que eles não veem televisão como nós vemos. Eles veem televisão a olhar para outra coisa qualquer. Para um computador, para um tablet, estão ligados à internet, fazem chat, estão no Twitter ao mesmo tempo, e eu pergunto-me muitas vezes o que é que vocês estão a fazer em frente à televisão. Mas é importante que ela esteja ligada. Eles não querem consumir conteúdos à hora que os distribuidores lhes dão esses conteúdos. Eles não desejam consumir os conteúdos na ordem em que os distribuidores lhes dão esses conteúdos. E se, tal como na música, já nos habituamos a que podemos fazer uma playlist com a ordem que queremos, também será de todo interessante pensar que, mais dia menos dia, alguém vai dar a hipótese a essas pessoas de pegarem nos vários conteúdos e de os alinharem da forma como eles querem ver televisão à hora que eles quiserem ver televisão. É só mais uma tendência na qual nós acreditamos. Mas melhor que eu, para explicar isto tudo, se calhar é melhor perguntar aos especialistas, que são os membros do nosso painel, e perguntar-lhes que tal e como é que a indústria vê isto e como é que nós vamos seguir em frente. Antes de apresentar o painel, eu gostaria só de aproveitar este momento para agradecer à minha equipa que montou esta apresentação, que se não foi a primeira em Portugal, de certeza que é das primeiras, que não é feita em PowerPoint e é feita em Prezi, que é uma nova tecnologia que, como dizia às minhas filhas, pai, as outras é só pacotas. Mas vamos apresentar o painel. Obrigado. Muito bem. Apresentando o painel, tenho aqui a começar pela minha esquerda, o Sr. Ministro Poiares Maduro. Muito obrigado e obrigado por nos dar a gentileza de estar connosco. Eu iria, se calhar, com a sua autorização, fazer as perguntas ao resto e depois veremos se temos, de facto, capacidade para responder. E vou apresentar o painel, seguindo a ordem. Alberto da Ponte, Presidente do Conselho de Administração da RTP, é Presidente do Conselho de Administração da RTP desde outubro de 2012. Com mais de 20 anos de experiência nacional e internacional nas áreas de grande consumo, direcionada para o marketing, vendas e finanças, foi anteriormente o CEO da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas do Grupo Heineken. É hoje Presidente da Alumni ISEG, licenciado em Ciências Económicas e Financeiras pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, tem o curso superior de Finanças pela Harvard Business School. Alberto, muito obrigado por estar presente. Bem-vindo. Rosa Coelho é a CEO do Grupo Mídia Capital desde julho de 2011 e iniciou a sua carreira como jornalista no Mundo Diário de Barcelona, tendo sido correspondente do mesmo jornal em Londres, onde trabalhou também na BBC. Fez parte da equipa diretiva da entidade financeira La Caixa, onde foi diretora-geral executiva e membro do Comitê de Direção. É membro do Comitê Editorial do El País, licenciada em Ciências da Informação na Universidade Autónoma de Barcelona, é diplomada em Alta Direção pelo IES. Rosa, muito obrigado. Bem-vinda. Pedro Norton, CEO da empresa. É o CEO do Grupo Empresa e Presidente da Comissão Executiva da SIC e da empresa Publishing desde outubro de 2012. Foi docente na Universidade Católica Portuguesa, onde
É hoje membro do Conselho Consultivo da Faculdade de Ciências Humanas, presidindo ao Conselho Estratégico do Instituto de Estudos Políticos. Foi presidente da APDC entre abril de 2011 e novembro de 2012, onde eu tive o prazer de ser liderado por ele como membro de direção. Muito obrigado, Pedro. Bem-vindo. E por fim, but last but not the least, definitely not, Rolando Oliveira é vice-presidente do Conselho de Administração da Control Invest. O Rolando é vice-presidente do Conselho de Administração da Control Invest, com responsabilidades pelas áreas de estratégia, relações institucionais, jurídica, marketing e comunicação, bem como de recursos humanos. É membro da direção atual da APDC. Liderou o processo de lançamento da Sport TV, e como isso mudou as nossas vidas, certamente, e o processo de aquisição da Luz ao Mundo Serviços em 2005, sendo, desde essa data, administrador da empresa que tomou controle de ativos, como o Jornal Notícias, o Diário Notícias, a TSF e a 24 Horas. Rolando, muito obrigado. Nós passaríamos agora, e por esta ordem, a responder à seguinte pergunta. Deixei de ter a apresentação. Mas, basicamente, Alberto, face a todas estas tendências e todas estas mudanças, qual é que é a estratégia da sua empresa hoje para fazer face ao que vai acontecer amanhã? Muito bem. Para já, muito obrigado pelo convite que me fizeram. Eu acho que gostaria de resumir isto, e tendo lido atentamente o vosso estudo e as tendências que também são mais ou menos conhecidas do que é que vai acontecer, gostaria de lembrar duas coisas. Eu estive recentemente em Washington numa reunião que congregou todo o serviço público global e, de facto, esta tendência que nós vimos para o lado mais ou menos linear da comunicação é uma tendência indiscutível. Eu acho que temos que responder a isto de uma forma muito simples. Eu recordaria a velha tese de McCarthy quando inventou o marketing mix. Aqui eu falaria um bocadinho do content mix, mas com as mesmas variáveis. Há o produto, há o placement, há o preço e há a promoção. E uma das coisas que mais me atraiu no estudo que fizeram é que, de facto, quando faziam a recomendação para os criadores de conteúdos ou para os agregadores de conteúdos, que nós tínhamos que pensar de uma maneira completamente em pacote. Já não vale a pena pensar que é só televisão, que é só rádio, que é só internet. Quando se pensa num conteúdo, tem que se pensar em tudo em conjunto. E eu acho que esta é a grande revolução, porque essa revolução vai ser muito importante no sentido em que tem que haver também uma transformação cultural, uma transformação educacional. E penso que qualquer operador, seja ele nas TICs, seja no audiovisual tradicionalmente linear, tem que se adaptar a estas novas tendências e tem que ter um reconhecimento muito importante. É que o consumidor, ou seja, quem nos vê, o cliente, é o rei. E é ele que manda. E é ele que vai ditar se somos bem-sucedidos ou se somos mal-sucedidos. De modo que a nossa preocupação, agora falando um bocadinho do contexto da RTP, é através de várias parcerias, e eu cito, por exemplo, a recentemente criada PIMS, Portugal Innovative Media Solutions, onde procuramos agregar várias empresas da nova tecnologia que nos ajudem a pensar dentro deste conceito de um content mix. Eu não chamaria o marketing mix, chamaria agora o content mix, que é absolutamente importante e eu acho que não se pode pensar mais em conteúdos a não ser de uma maneira integrada. Portanto, é essa a maneira como nós tentamos ver as coisas na RTP, obviamente dentro daquilo que nos cabe fazer como operadores do serviço público de média, que é em si mesmo um axioma europeu. Portanto, não tem discussão possível e é dentro disso que nós procuramos atuar. Obrigado. Rosa, está aqui no mundo de homens,
Mas nem por isso intimida. Muito obrigado. Mas qual é a estratégia da TVI para os próximos anos? Já está habituada. Mas agradeço imenso o convite e eu vou precisar dos meus cartões, desculpem, mas como vocês estão a perceber, eu não sou portuguesa, mas queria falar do informe que tu apresentaste, mas também vou aproveitar, tenho um público muito interessante, também simpático com alguns amigos aqui, é também parte da equipa da Media Capital, para falar da Media Capital também. Eu imagino que vocês todos conhecem Media Capital, mas acho que posso, se calhar, dar-lhes alguma informação mais. Nós somos, como vocês sabem, um grupo privado de televisão, de rádio e de produção de ficção. Somos, acho eu, a par dos parceiros e amigos aqui sentados, responsáveis pela existência de uma indústria audiovisual em Portugal. E eu acho que isso é muito importante. Nós somos parte de um setor e de uma indústria. E também queria comentar-lhes uma coisa, e quero dar-lhes algumas dados. Nós estamos a emitir anualmente 6.000 horas de televisão em português, só desde a nossa televisão generalista. A nossa rádio comercial, que temos aqui o nosso administrador delegado Luís Cabral, é líder já das rádios em Portugal. E nós estamos aqui a lutar por manter uma produção sustentável, de qualidade, e também, como o ministro dizia, capaz de exportar. Por isso que o nosso grupo, já há muito tempo que está a fazer um forte investimento na indústria do audiovisual, suporta 1.200 postos de trabalho diretos e cerca de 700 postos de trabalho indiretos. Portanto, o que nós precisamos é poder investir para fazer e conseguir mudar uma indústria que já é velha. Nós precisamos continuar a investir. E, portanto, precisamos acreditar que é possível investir. Acho que isso é o mais importante nesta altura, depois de uma crise como esta que já temos passado. Eu acho que isto vai melhorar, mas nós queremos continuar a investir. E por isso não estamos a pedir ajuda nenhuma, não estamos a pedir subvenções. O que nós queremos é continuar a crescer para poder exportar, para poder fazer a televisão e a transformação digital que precisamos. Para isso, o que é que necessitamos? O que é que precisamos? Precisamos, sobretudo, de uma legislação estável e que consiga falar com a indústria. Eu acho que o meu amigo Pedro Norte, aqui ao meu lado, o Rolando, e também o meu amigo Alberto de Ponte, concordam comigo em que nós precisamos investir para poder fazer a transformação. E por tudo isso, eu vou dizer-lhes, nós já temos feito uma enorme reorganização interna, temos sido rápidos na transformação, temos reduzido os nossos custos em um 30%, quando a publicidade estava a cair, como vocês sabem, de uma maneira estrepitosa. Portanto, também, mesmo nesta altura da crise, conseguimos abrir, graças às nossas alianças com as plataformas, 2 canais no cabo entre 2012 e 2013. Temos conseguido fazer isso porque acreditamos que Media Capital e Portugal, Media Capital é uma boa empresa e Portugal um bom mercado. E, sobretudo, porque os investidores continuam a acreditar nisso. Portanto, eu sou uma grande admiradora, sempre, dos empresários, dos investidores privados que são capazes de acreditar na indústria do audiovisual. E sinto-me muito parte desta indústria, porque sou jornalista, como você falou antes, não é? Eu só queria comentar-lhes, além disso, que nós, para 2014, achamos que vamos investir essencialmente em 2 coisas.
que para mim são essenciais. Os conteúdos, isto é uma indústria de conteúdos, não é muito mais que isso. É uma indústria de conteúdos e agora já também de tecnologia, não é? Mas nós temos que ter conteúdos bons para os cidadãos querer estar connosco, para os anunciantes querer estar connosco, e vamos continuar a fazer isso. Vamos investir em conteúdos para os nossos canais do cabo, para manter a liderança da TVI, da rádio comercial e do resto das rádios, e depois vamos investir no digital. Sobretudo no telemóvel, no smartphone que o Manel estava a comentar. Eu acho que vocês, todos vocês, eu estava a olhar para vocês quando o Alberto também falava, estão todos a olhar para o telemóvel, não é? Portanto, tu estavas, mas tu porque eres muito disciplinado. Mas o Pedro que é muito disciplinado. Mas estavam todos, muitas pessoas estavam a olhar. Eu também, se estivesse lá, estava a olhar para o telemóvel, não é? Olhamos mais para o telemóvel que para os nossos maridos e os nossos filhos, não é? Desculpa lá, é assim, não é? Não, tu não estavas, desculpa. Eu adorava, mas você não estava, não. Portanto, eu acho que nós temos que continuar a investir, mas como tenho aqui o Ministro, o que eu vou pedir-lhe é ajude-nos a investir, ajude-nos a crescer para poder fazer a transformação que precisamos fazer. Muito obrigada. Pedro, faça isto. Estratégias do grupo, estratégia da SIC, do grupo empresa, para fazer face aos próximos anos. Deixa-me começar por também agradecer à PDC. É com um duplo prazer que aqui estou hoje. Muito obrigado pelo convite. Além do mais, este ano isto não me deu trabalho nenhum a organizar, o que é manifestamente uma vantagem. Bom, também já agora, antes só de responder à tua pergunta, eu tomei nota e gostava de dizer que sublinhei e que me revejo inteiramente na afirmação do Sr. Ministro sobre a importância da existência de uma comunicação social sólida para a sanidade da vida democrática. Não sei, estou a citar de forma mais ou menos livre, mas acho que era este o sentido. E gostava de dizer que me revejo completamente nessa afirmação. Dito isto, eu acho que o estudo que apresentaste, Manel, vai muito ao encontro do diagnóstico que nós próprios fazemos sobre o que está a acontecer na indústria. Acho que é importante nós termos consciência de facto que esta indústria tem vivido um verdadeiro cataclismo nos últimos anos. Estamos a falar de quedas de mercado que são na ordem dos 50% em televisão, que ultrapassam os 60% em imprensa. Mas o ponto que eu queria sublinhar aqui é que nós temos, pelo menos, e julgo que os meus colegas de painel também, temos todos muito presente que por baixo desta tempestade, deste tufão de enormes dificuldades conjunturais, há um conjunto de mudanças que são estruturais e são mudanças que não vão desaparecer com o fim deste ciclo económico que nós queremos ver, obviamente, todos encerrado o mais depressa possível. Portanto, eu diria que é absolutamente suicidário que não comecemos, a par do trabalho que todos estamos a fazer para sobreviver nesta tormenta, que não comecemos a preparar este futuro e as respostas ao tipo de interrogações que este estudo aqui nos trouxe. São, no essencial, como vimos, mudanças tecnológicas, muito profundas, que se eu tivesse que resumir um bocadinho a ideia, diria que se traduzem no essencial. Estamos a mudar de um paradigma um paradigma da escassez, digamos assim, em que tudo era escasso, a produção era escassa, a distribuição era escassa, as plataformas onde nós atuávamos eram escassas, para um paradigma da abundância. Depois temos um conjunto de mudanças de hábitos de consumo e culturais, que também só para correr o risco de simplificar demais, mas se eu tiver que sublinhar uma ideia, julgo que foi o Alberto que disse isso, eu estou completamente de acordo. Se eu tiver que sublinhar uma ideia, ela traduz-se nesta noção de que o consumidor final, o cliente final, tem de facto cada vez mais poder, e nomeadamente tem poder para escolher, obviamente, o que quer ver, os conteúdos que quer consumir, onde quer consumir, quando quer consumir, em que plataforma quer consumir, e nós temos que assumir essa centralidade. E depois há um conjunto de mudanças na própria estrutura de negócio,
com uma queda das barreiras à entrada, com o próprio aumento da noção de concorrência no setor, com um conjunto de desintermediações que, obviamente, colocam o setor em tensão e às quais nós temos que responder. Nós, na empresa, para a nossa organização para os próximos anos, e às vezes é difícil compatibilizar este trabalho muito duro e muito violento estes últimos anos, tem sido um trabalho operacional muito pesado, com medidas muito difíceis. Temos feito um esforço muito sério para compatibilizar isso com um caminho estratégico e para apontar uma direção muito clara para onde nós queremos ir, precisamente porque sabemos que estas tendências estão lá e vão continuar lá mesmo depois da crise. E estabelecemos um conjunto de 5 princípios muito básicos, que eu vou resumir muito rapidamente para não ser enfadonho, que têm norteado a nossa estratégia e que vão continuar a nortear a nossa estratégia para os próximos anos. O primeiro deles é esta ideia de que nós queremos que o conjunto das marcas do portfólio da empresa deixem de se definir, como tradicionalmente, por referência a uma tecnologia ou a uma plataforma. Ou seja, nós não gostamos de nos pensar como um grupo que tem jornais e que tem revistas e que tem canais de televisão e televisão por cabo. Gostamos de pensar que temos um conjunto de marcas. Essas marcas servem um conjunto de comunidades de audiências que são muito claras, que temos muito claras quais são e que têm que ser servidas da forma que os clientes e os consumidores finais entenderem, nas plataformas que eles entenderem. Isto é fácil dizer, mas é uma verdadeira revolução cultural para pôr em prática. Depois, esta ideia que também julgo muito sublinhada no estudo da centralidade do cliente final. Julgo que nós temos, como setor, fazendo um bocadinho de autocrítica, acho que temos uma tradição de alguma arrogância intelectual. Somos, paradoxalmente, um setor que está mais bem preparado para trabalhar uma lógica B2B do que B2C e é preciso mudar essa cabeça, é preciso mudar as nossas próprias cabeças editoriais, comerciais e, portanto, fazer esta transformação, assumir a centralidade do cliente final é absolutamente vital para aquilo que venhamos a fazer ao longo dos próximos anos e isso pressupõe conhecê-lo melhor. Depois, também na linha daquilo que a Rosa estava a dizer, nós temos muito claro que estão a existir mudanças na cadeia de valor da indústria e, portanto, também temos muito claro sobre a posição que nós queremos ocupar nessa cadeia de valor. E nós queremos ser, no essencial, produtores de conteúdos, agregadores de conteúdos, em detrimento, por exemplo, de distribuidores ou até de produtores técnicos de conteúdos. Enfim, eu faria aqui uma distinção entre produção criativa e produção técnica. Nós, no caso, empresa, apostamos claramente em ser produtores criativos de conteúdos e agregadores de conteúdos. Quarta grande ideia, que também aqui foi sublinhada, a ideia da centralidade da tecnologia. Eu às vezes costumo dizer nas reuniões com os meus colegas que o conteúdo do futuro provavelmente, se é que não tem já, terá tanto de editorial como de tecnológico. E, portanto, esta fusão destes dois mundos, o mundo da tecnologia, o mundo da criatividade, é imperativa, é muito difícil de fazer, são cabeças muito diferentes no seio das nossas organizações e nós temos todos, julgo eu, algum déficit de know-how tecnológico e precisamos de fazer esse caminho. Finalmente, obviamente, precisamos ter um grupo muito focado na eficiência organizacional e muito preparado para atuar em lógicas muito flexíveis de organização, quer dentro do grupo, quer para fora do grupo. Nós não temos a ambição de ser bons a fazer tudo, temos a ambição de nos focar naquilo que são os nossos domínios de excelência e isso pressupõe ter a inteligência de fazer parcerias táticas, estratégicas, nas áreas em que façam sentido e que aportem valor e que nos permitam atuar com mais celeridade e mais eficiência. Enfim, eu não vos vou amassar com um conjunto de exemplos e muito menos de propaganda, mas eu diria que estes últimos anos, eu julgo que, enfim, imodestamente, se me permitem, há 4, 5 anos havia muita gente a fazer prognósticos bastante sombrios sobre a empresa. Eu julgo que hoje, vou ser imodesto, mas pouca gente terá dúvidas sobre o trabalho de turnaround que fizemos na empresa. É assim que eu interpreto, por exemplo, o mercado, então, os célebres mercados que este ano nos deram a satisfação de ver as nossas cotações subir qualquer coisa como 150%.
E eu tenho a certeza, e esta é parte da convicção forte, aquilo que nós estamos focados, eu tenho a certeza que daqui a 3, 4 anos vamos poder olhar para o Grupo Empresa como um dos grupos, se não o grupo que melhor se adaptou para responder a estes desafios. É nisso que estamos absolutamente focados, dentro de um conjunto de dificuldades, depois se calhar já lá vamos. Mas enfim, acho que isto no essencial responde à tua pergunta, espero eu. Obrigado, Pedro. Rolando representa o grupo que mudou as nossas vidas, pelo menos as vidas mais masculinas. Recentemente lançou uma aplicação fantástica para vários suportes e vários sistemas operativos que nos permite até ver futebol fora das nossas fronteiras. Meus parabéns por isso. Mas que mais surpresas nos reserva? Que estratégia tem o grupo para nós? Antes de mais, obrigado pelo convite. É difícil já depois deste painel responder a estas questões sobre o que fazer e as estratégias. Só um pouco de resumo antes destes novos produtos que lançamos. O Sr. Ministro tinha dito, o setor está em profunda transformação, é indubitável. São alterações, muitas delas estruturais, e há um grande shift, há uma grande mudança de alguns dos nossos ativos, quer sejam em receitas, quer sejam em clientes, que estão a mudar e que dificilmente vão se reposicionar no mesmo sítio. É nesta mudança, eu diria que o digital, não direi o óbvio, só para recordar, há um mercado publicitário depressivo, é onde a maior parte das receitas da área da informação sobrevive. Mais de 50% nos últimos 5 anos, especialmente da imprensa, já levamos este ano até setembro e desde 2008 mais de 77% de perca de receita. Isto são valores expressivos, obviamente, e que condicionam muito as nossas opções e o investimento que nós podemos fazer nas nossas empresas, que é essencial para a inovação, é essencial para novos produtos, é essencial à informação. Um dos principais fatores, tirando a crise e tirando este mercado publicitário depressivo, é obviamente o digital. O digital transformou o setor, vai continuar a transformar o setor. Eu diria mesmo que é uma avalanche em cima dos meios tradicionais de mídia, em especial a imprensa, porque provoca uma grande mudança nos hábitos de consumo. Eu falo aqui essencialmente da informação, mas também no entretenimento. Eu nos jornais direi só aqui 2 dados. Os jornais, a venda em banca dos jornais diários perdeu nos últimos 5 anos 24%. Mas, no entanto, as audiências desses mesmos produtos, no mesmo período, cresceu 14%. Ou seja, estes mesmos produtos, adquirimos mais audiência no digital do que os mercados tradicionais onde nós nos movíamos, que era a banca. Portanto, isto é uma verdade. Há hoje um muito maior consumo de informação, através, essencialmente, dos meios digitais, e a grande diferença é que esta audiência está agora no digital. E é esta grande mudança que nós temos, obviamente, ter que acompanhar, e temos que acompanhar rapidamente. Eu digo, os meios de comunicação tradicionais, os que estão organizados tradicionalmente, eu digo isto porque nós somos capazes de conseguir nomear por nome, e contam-se, os principais players do mercado, na televisão, na imprensa, na rádio. Conseguimos dizer-los, fomos falar na área digital, não tem conta, não tem nome, são infindáveis. E são muitos, são novos, aparecem rapidamente, trazem muita inovação e não têm medo de falhar. Falham, abram novos, e nós temos responsabilidades, nós temos estruturas muito grandes de pessoal, temos produtos, alguns centenários. Tenho o terceiro mais antigo jornal do mundo, é o Açoriano Oriental, não é o Diário de Notícias, já fez 177 anos, se eu não me engano agora na data, e é o terceiro maior do mundo, o mais antigo do mundo. E é este crescimento, neste crescimento, o grande valor que nós temos de ter em conta. O Pedro dizia isso, a Rosa também, todos voltamos à mesma, temos todos os mesmos princípios, mas têm que ser valorizados. O principal para nós, para qualquer produtor de conteúdos, sejam informativos, seja entretenimento, é o valor das marcas. Nós temos marcas fortes, marcas credíveis, marcas reconhecidas,
Isso tem que ser aproveitado, é isso que nós temos que capitalizar em novas plataformas, em novos produtos. Eu não direi tanto em novos mercados, não é fácil, há um problema da língua, há um problema de capacidade de alguns produtos poderem ou não ser exportados. Mas o aproveitamento dos conteúdos e, obviamente, o aproveitamento das marcas e, obviamente, os conteúdos. Os conteúdos movem a indústria. Os conteúdos é que movem a indústria da comunicação social. E esses devem ser aproveitados em novos formatos, em novos produtos. E o que falava quando começou, exatamente esse é um dos aproveitamentos que nós fizemos, é uma lógica concretizada. Nós conseguimos pôr, hoje em dia, a Sport TV, que é um produto de premium, desportivo, pay TV, conseguimos hoje ter acesso em qualquer plataforma, qualquer que seja o assinante, vê em televisão em casa, pode ver no seu telemóvel, smartphone, pode ver no iPad, num tablet, e este princípio da mobilidade, este princípio de ultrapassar o suporte físico e, portanto, o cliente poder aceder ao seu produto em qualquer plataforma, é hoje em dia um valor que nós todos vamos tentar atingir. Porventura, o desporto é um produto de live e muito mais instantâneo, muito mais interessante para fazer isso, mas com certeza que as televisões já têm planos, obviamente, para esse tipo de projetos. Nós quisemos foi marcar a diferença, ser inovadores e estar num segmento que claramente o público pedia. Assim como outros, como falava aqui no estudo, o estudo refere estas tendências todas, como falava no outro, que é o second screen. O second screen vai ser uma realidade. Também no desporto é uma área fácil não é fácil, privilegiada para fazer esse tipo de evolução. Também no desporto, na Sport TV, vamos também brevemente caminhar para o sentido de ter um second screen, ao mesmo tempo que se está a ver a realidade, o produto, o jogo ao vivo, o evento ao vivo, poderá ter acesso noutro suporte, em simultâneo, estar a ver outros dados, factos, estatísticas, e isso sim será mais uma aposta. Isto também é verdade para a informação, é verdade para os jornais. Cada vez mais hoje tentamos diversificar as plataformas, tentamos diversificar o contacto. O contacto não tem que ser só o papel, indústria velha, dizia a Rosa, não é só o papel, tem que ser o Facebook, tem que ser o Twitter, tem que ser os sites, o e-mail, qualquer que seja a forma de contacto, é a valorização das nossas marcas, é a valorização dos nossos conteúdos, é por aqui que passa a nossa valorização, esta revolução. Não vai ser fácil atingir estes objetivos, porque o mercado digital não tem a mesma receita que tem hoje em dia ainda os mercados tradicionais. Deixa-me alongar muito. Obrigado. Sr. Ministro, ouvi dizer que Portugal é um bom mercado. Eu tenho confiança na minha empresa e confiança no futuro. Existe necessidade de investimento, mas precisamos de uma legislação para esta indústria que seja estável. Que comentário faz? Eu vou comentar isso, mas vou já agora aproveitar para comentar também até a sua apresentação inicial, porque eu fui tomando notas e há 4 temas que me parecem ser importantes e que resultaram também em parte das intervenções que foram feitas. E antes de começar com o primeiro, talvez eu pedi às pessoas que estão aqui na sala que fizessem um exercício, que era o seguinte: recuassem 12 anos, porque eu acho que isto explica muito os desafios que nós temos hoje. Recuassem 12 anos e pensassem que que eram financiadores, tinham dinheiro para investir, e que queriam investir numa enciclopédia. E alguém, 12 anos atrás, vos vinha propor um projeto e dizia: vinha uma equipa, eu tenho os 1000 melhores cientistas do mundo, de Harvard, de Oxford, da Universidade de Lisboa, de todos estes sítios. E o projeto, e nós temos uma equipa de editores de texto fabulosa, temos a melhor impressora, designers para a enciclopédia fantásticos. E depois a seguir, 12 anos atrás, peço-vos fazer este exercício, vinha uma outra pessoa que dizia que também queria ser financiada a enciclopédia e vos vinha e dizia: eu também tenho um projeto. Então qual é o seu projeto? Não, eu vou abrir um site e qualquer pessoa pode escrever o que quiser sobre um tema e depois os outros vão e editam. Quem é que acham que os investidores todos desta sala iriam apoiar? O primeiro projeto. Este primeiro projeto chama-se Enciclopédia Britânica, está falida. O segundo projeto é a Wikipédia, que é hoje um modelo de negócio totalmente bem-sucedido. Porquê é que eu estou a dar este exemplo? Estou a dar este exemplo porque eu acho que uma das grandes dificuldades que nós temos em analisar esta matéria é um problema de enviesamento cultural. Ou seja, nós analisamos sempre aquilo que sucede e por muito que tenhamos bons analistas,
à luz daquilo que conhecemos e que é as nossas estruturas culturais que foram criadas. E isso cria grande dificuldade em antecipar o futuro. Cria grande dificuldade em antecipar o futuro e em tomar boas decisões para o futuro. Cria também outra coisa, que é muita resistência cultural. Eu posso dar um outro exemplo engraçado. Quando eu estive no Tribunal de Justiça, era advogado-geral do Tribunal e o Tribunal tinha 4 membros do Tribunal que eram responsáveis, no fundo, por grandes áreas de administração do Tribunal. E eu presidia uma dessas áreas que dizia respeito precisamente às novas tecnologias. E uma das questões que foi colocada à determinada altura era a possibilidade de os advogados poderem ou não enviar as suas peças processuais, as suas petições iniciais, os seus recursos, por via eletrónica. E colocou-se o problema da ausência de harmonização com as assinaturas digitais que existem em muitos Estados. E várias vezes, ao fim de vários meses, subitamente, numa das reuniões, eu pergunto, mas como é que, por acaso, por um processo que eu tinha tido, de um advogado que tinha assinado a petição tinha entrado e depois ele tinha dito que ele não tinha sido ele a assinar. E não havia. O Tribunal presume que aquela assinatura que lá estava era a correta. E eu perguntei aos serviços administrativos na altura, mas como é que sucede hoje em dia com as petições? Não vêm por correio. Como é que nós sabemos que a assinatura é uma assinatura verdadeira? Presumimos. Então porquê é que não presumimos o mesmo quando veio de um correio eletrónico? De onde é que vem a diferença? Porquê é que se justificar? Era apenas um problema de preconceito cultural relativamente a uma forma de comunicação que era nova. Porque a forma de controlar e validar, certificar um e outro era exatamente a mesma. Pode ser má, mas era a mesma. O que eu digo é que isto explica muita da resistência cultural que nós temos. Eu, quando há pouco via, há problemas sérios, preocupações grandes em termos de dados, em termos de privacidade, mas há muito também que vem do mero receio de alguma coisa que é diferente. E nós temos, acho que o primeiro grande desafio é distinguir estes aspectos e tentar libertar-nos um bocadinho deste condicionalismo cultural em que todos vivemos. O segundo grande desafio, e que acho que resulta daqui, tem a ver com os novos modelos de negócio. E tem a ver precisamente com a questão de estabilidade, portanto, tentar criar um quadro legislativo que ao mesmo tempo dê estabilidade para o futuro, mas que também esteja adapto, seja às mudanças necessárias e que vão ocorrer. Eu acho que há 3 grandes temas que resultaram, aliás, das intervenções que foram feitas, em matéria de modelo de negócio, que tem a ver com a criação de conteúdos, a agregação e a distribuição. Em matéria de criação, eu acho que uma grande diferença é aquela que o Pedro dizia há pouco, que é a produção criativa e a produção técnica. Eu acho que ela vai ser cada vez mais relevante. É importante distinguir as duas e é fundamental para muitos dos mídia tradicionais é serem produtores criativos. Não é técnicos, é criativos, é criadores de conteúdos. Isso é que é realmente o importante e é aí, provavelmente, que nós temos de assegurar que os padrões de qualidade se mantêm e que a criatividade e a inovação se mantêm. O segundo problema, e que é uma questão que eu acho que está muito aberta, é a questão da edição. Por exemplo, quando surgiram os primeiros blogs na internet, há estudos feitos sobre isso, os primeiros sites de jornalismo, houve muitas pessoas que fizeram a previsão de que os jornais tradicionais iam desaparecer. Que os mídias tradicionais iam desaparecer. Porquê? Porque iam ser substituídos por múltiplos blogs, por uma forma muito disseminada de informação. Na realidade, aquilo que estamos a assistir é ao contrário. Em Portugal não há nenhum estudo feito, mas nos Estados Unidos da América há estudos feitos que demonstram que, ao contrário do que se previa, a internet levou a uma maior concentração em determinados sites. Ou seja, quem tem... E porquê é que isto acontece? Porque continua, num contexto de múltipla informação, a credibilidade do processo de edição continua a ser fundamental para as pessoas. E, portanto, nos Estados Unidos da América, o New York Times tem aquela marca de qualidade que as pessoas vão à procura. Eu não acho que, por muito que se multipliquem as fontes de informação na internet, que a edição se torne menos importante e, portanto, que o valor acrescentado que alguém que faz a agregação de conteúdos tem se torne menos importante. Podem mudar a natureza, pode mudar o meio através do qual isso tem lugar, mas o papel da agregação de conteúdos vai continuar a ser fundamental, embora esta seja realmente uma das questões que está em aberto. A outra questão é a distribuição. E eu acho que aqui, provavelmente, no futuro, os criadores de conteúdos vão ter muito a ganhar com os novos meios tecnológicos. Neste momento estão a perder para os distribuidores de conteúdos. Nós estamos numa fase de transição no modelo de negócio.
E, portanto, sendo importante a tal estabilidade que a Rosa Colel dizia, acho que é muito importante também que os recursos públicos têm de ser dirigidos muito para apoiar ao máximo esta transição, porque há custos de transição elevados. Eu acho que eu estou firmemente convencido que há novos modelos de negócios perfeitamente sustentáveis para mídias, incluindo os mídias tradicionais. O problema aqui é o problema de como é que nós asseguramos uma transição que não é disruptiva. É a grande dificuldade e é aquilo que nós temos de tentar fazer. E nós, em matéria de financiamento, quer na alteração que vamos fazer dos mecanismos tradicionais de financiamento que temos, vamos tentar investir nisso, quer em matéria de fundos, o que eu posso avançar é que, sem dúvida, muita prioridade é a economia do conhecimento e a economia criativa. E, portanto, a indústria criativa vai ter apoios importantes e, nesse sentido, os mídia, sobretudo se, numa dimensão de exportação, se assumirem isso, podem beneficiarem muito dos princípios orientadores do próximo quadro de programação de financiamento. Só mais 2 pontos breves relativamente a coisas que foram mencionadas. O primeiro tem a ver com acho que outro ponto claro que resultou é algo que eu já tinha mencionado, que é o equilíbrio entre inovação e tradição. Há um dado que mencionou, que eu achei muito interessante, que é o facto do cinema em sala estar a aumentar. Isso também está a acontecer, por exemplo, na alteração que acontece os jornais tradicionais, em que há muitos que mudam para novas plataformas, mas o papel não irá desaparecer para certo tipo de publicações. Será provavelmente um papel diferente, em que a fotografia será muito mais importante, outro tipo de publicações. E eu acho que o cinema em sala vai ganhar mais importância porque oferece uma experiência que em casa não se tem. Se o cinema em sala conseguir, não é o cinema em sala em ecrã pequeno, em salas pequenas, isso nós podemos fazer em casa. Se for uma experiência diferente, eu acho que vai sobreviver e é exatamente o contrário daquilo que muitos esperavam. E é um bom exemplo desta relação entre inovação e tradição de uma forma produtiva. Há um outro ponto, quando começou por falar e apresentou os números da ligação à internet, acho que é importante mencionar, Portugal é um dos países da Europa que tem melhor cobertura de banda larga. E um dos países da Europa em que há mais serviços públicos disponíveis online. Estamos acima da média europeia. Aliás, nos indicadores para 2020 da União Europeia, há 20 serviços públicos básicos que devem estar disponibilizados online, porque nós já temos os 20 disponíveis online. Qual é o nosso problema? Portanto, nós olhamos para as estatísticas da cobertura de banda larga no território, excelente, a melhor da União Europeia. Disponibilização de serviços públicos online, excelente, melhor na União Europeia. Depois olhamos para as conexões de particulares com serviços públicos ou com empresas online, das mais baixas da União Europeia. Mesmo as empresas estão um pouco acima dos particulares, estão ainda abaixo da média da União Europeia. O que é que isto significa? Significa que o investimento que nós temos de fazer em novas tecnologias é, como eu dizia antes, em capital humano e é, de novo, neste processo de transformação, de apoiar as pessoas no seu acesso à digitalização que já existe, por exemplo, dos serviços públicos. Eu acho que é muito importante e é para aí que nós estamos a dirigir o esforço em termos de fundos públicos. Muito obrigado. Bem, segunda ronda, meus senhores, minha senhora e meus senhores, vamos tentar animar isto um bocadinho. Eu vou fazer uma pergunta aos 4 que será a mesma. Eu gostaria de ter a vossa opinião. E a pergunta basicamente é a seguinte: qual é o impacto para a vossa empresa dos desafios recentes que têm vindo ao público e desses desafios recentes virem influenciar significativamente o vosso negócio? Desafios recentes tais como caracterização do que é o serviço público de televisão, o facto da regulação neste setor estar partilhada entre a ANACOM e a ERP, a nova lei do futebol, a TDT, o eventual movimento de privatizações. Não são obrigados a responder a tudo, mas em algumas destes aspectos nós gostaríamos de ter a vossa opinião. Alberto. Bom, eu aí gostaria de começar por dizer, e se me permite um pouco de filosofia à volta do assunto, eu acho que nós, como, agora na nossa posição de gestores, seja de gestores públicos, seja de gestor privado, nós temos que compreender que há uma situação que os americanos definiram muito bem,
através de um acrónimo, a que eles chamaram o VUCA. O mundo está em volatility, uncertainty, complexity e ambiguity. Portanto, nós temos que viver com isso. Eu compreendo que todos os problemas que pôs e que eu não vou tentar responder de uma forma isolada, até porque nós estamos aqui num painel em que acho que estamos mais a considerar os aspectos que nos unem que os aspectos que nos diferenciam. E eu pessoalmente não penso que no audiovisual entre o setor público e o setor privado as divergências sejam maiores que as convergências. Acho é que não temos procurado com a ambição suficiente encontrar as convergências, mas gostaria de dizer que neste cenário, como muito bem exemplificam os países onde a tecnologia está muito evoluída, como posso citar o Japão e a Coreia do Sul, eles atuam através de eu vou citar outro acrónimo, que é o ACT, Learn, Build. Portanto, nós não podemos estar a pensar em grandes cenários. O que nós devemos fazer é atuar, aprender e depois construir em cima da aprendizagem. Nesse sentido, no caso da RTP, é muito claro, está no nosso plano de desenvolvimento e redimensionamento, e eu suponho, seja qual for a solução que se venha a encontrar através do novo contrato de concessão, que em boa hora o Sr. Ministro pôs à discussão pública, e quero citar aqui que teve 109 respostas, é de facto um feito e demonstra de facto o interesse que os portugueses têm pelo serviço público de mídia. Opiniões divergentes, sem dúvida nenhuma, e aqui haverá várias, mas pelo menos aquilo que me agradou é aquilo que os ingleses gostam de chamar, é que nós somos part of the conversation. E quando alguém é parte da conversa, significa que alguém está vivo. E isto é muito importante para a RTP atualmente. Agora, o que eu gostaria de dizer era o seguinte: nós temos uma visão da RTP, nós queremos ser o pino na lapela de todos os portugueses. E eu vou tocar outra vez no microfone. Pino. E quando nós tivermos a adesão de todos os portugueses à grande marca que é a RTP, significa que nós vencemos. Eu não acredito naqueles que dizem que vamos sobreviver. Eu só acredito naqueles que dizem vamos ganhar. Porque ganhar é que é de facto o importante. E nós temos de facto 4 eixos de plano. Passa pelo crescimento da receita e da preferência do consumidor. Mas atenção, colegas do setor privado, eu nunca pedi liderança para a RTP. Aquilo que eu peço para a RTP é relevância, para que não nos aconteça a mesma coisa que aconteceu na Grécia, onde quando desceram abaixo do 10%, foi fácil ao governo grego fechar a televisão pública para abrir Deus sabe quando. O segundo eixo de plano que nós temos passa por uma palavra muito simples, que é a inovação total. E a inovação total está incluída muitas das coisas que disse. Mas eu gostaria de salientar aqui, sobretudo, a TDT. Eu acho que nós temos a obrigação, todos, de lutar por um sinal aberto, por uma transmissão em sinal aberto, que seja verdadeiramente acessível a todos os portugueses e não apenas a 85%. Nomeadamente, nós, como serviço público, temos essa obrigação a 100%. O terceiro eixo do nosso plano é muito simples. Chama-se reestruturação. Lamentavelmente, nós temos que passar por uma diminuição dos custos.
E no contrato de concessão que foi agora à discussão pública está muito claro que se a RTP ultrapassar uma determinada margem de lucro, essa margem revertirá a favor do cidadão. Portanto, nós temos esse compromisso entre nós e o cidadão, está bem claro. E é um dos pontos unificantes completamente com a tutela, com quem temos discutido isto de uma forma muito aberta, muito transparente, que eu gostaria aqui de sublinhar. E o quarto ponto, que é muito importante, é de facto a transformação cultural. Porque muitos de nós que estamos habituados a viver num sistema linear, podemos esquecer facilmente que o mundo se está a transformar à nossa volta. Os teóricos classificam, de facto, a distribuição dos conteúdos entre push e pull. Ou seja, empurra e recebe. Qualquer de nós sabe perfeitamente, e aqui os meus colegas são ainda mais exímios do que eu, a trabalhar isto, sabem perfeitamente como trabalhar o push. É fácil. Passa-se às 7 horas uma telenovela, das 8 às 9h30 um telejornal, depois seguem-se 2 telenovelas, ou 3, conforme o caso, e o push está feito. As pessoas aderem completamente. Mas o pull é que é importante. Aqueles que não aderem ao push, mas que querem escolher e que vão aos iPads ou aos móveis para escolher, esses, meus amigos, esses maioritariamente escolhem, felizmente, a RTP. 7 milhões de visitantes que nós temos, 30% vêm de fora de Portugal. Só somos ultrapassados pela TVI quando vocês têm a Casa dos Segredos ou o Big Brother. Porque, de facto, é uma grande, porque de facto proporciona, é um programa, eu admiro perfeitamente, eu não vejo, peço imensa desculpa, não vejo a Casa dos Segredos, eu ao domingo vejo o Fator X. E tenho uma pena profunda, devido à minha posição atual, de não poder ser um candidato ao Fator X. Porque eu gostava, o Pedro vai arranjar, eu gostava que pudessem ouvir a minha voz de barítono a cantar e não simplesmente a falar. Mas, portanto, tudo isso são desafios que nós temos. Eu acho que o Serviço Público de Mídia tem um desafio muito especial, porque tem que o fazer de uma maneira que seja diferenciada, que seja atrativa e tem que procurar catapultar aquilo que há de bom, de criativo, nos portugueses. E é isso que, na minha opinião, é uma das coisas que a nova proposta de contrato de concessão traz. É a obrigação ao operador de serviço público de fazer isso mesmo. E, portanto, as questões como a TDT, aquela que colocou das novas plataformas, tudo isso faz parte de uma coisa chamada transformação cultural. E nós temos que ter a transformação cultural. Há uma grande vantagem que o Serviço Público de Mídia tem e que eu gostaria de citar. Nós pertencemos a uma organização que se chama European Broadcasting Union. Se quiserem, Eurovisão. A Eurovisão traz uma série de vantagens no sentido de criar uma visão, e nós, no dia do serviço público, que o Sr. Ministro de RTP, em boa hora, resolvemos criar, e já agora é no próximo dia 20, o dia de serviço público de média, nós teremos cá um orador da BBC e a diretora-geral da EBU para falarem sobre a visão de 2020. Há uma visão de 2020 para a televisão, há uma visão de 2020 para o serviço público. E deixem-me só contar-vos, para terminar, não quero alongar o tempo, mas citar-vos um exemplo da televisão japonesa.
Eles tinham um programa e disseram que determinada inovação que havia de acontecer no ano 2018. O VUCA, o tal Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, levou-os a recuar a 2015. Não vale a pena fazer planos com timings muito fixos. O que vale a pena é estar atentos à realidade. E a realidade é aquela que nos dita aqueles que nos veem. Meus amigos, uma verdade é esta. Se nós queremos que alguém nos compre alguma coisa, temos que vender. Porque senão ninguém nos compra. Agora, podemos vender de diversas maneiras. E o Serviço Público de Mídia tem que o vender de uma maneira diferenciada, de uma maneira que contempla a diversidade, de uma maneira que contempla a universalidade, de uma maneira inovadora e de uma maneira, sobretudo, que defenda a Portugalidade. Por isso é que nós somos, talvez agora, a maior plataforma de comunicação em língua portuguesa. Estamos em todo o mundo e vamos, no programa que está destinado à RTP, catapultar isso cada vez mais. Temos uma obrigação acrescida, que é aquela de vender, eu não me importo dizer esta palavra, de vender Portugal, porque a digo com toda a dignidade. Portugal merece ser vendido. E a RTP está nessa luta. Obrigado. Rosa, eu ia tentar resumir isto tudo, mas não é difícil. Não. Desde ser o PIN português, a querer ganhar, mas em relevância, mas não em crescimento, ao push e ao pull, enfim, temos aqui várias mensagens. Okay. E também relativamente à TDT. A mensagem. Só queria começar a dizer que não é assim tão fácil fazer conteúdos. Não é assim tão fácil ter a liderança durante anos. Não é assim tão fácil fazer informação boa, de qualidade independente. Não é assim tão fácil, Alberto. É um ofício, mas como o tal pool não é assim tão fácil. Menos ainda quando o mercado cai de 175 milhões para 325. Não é assim tão fácil conseguir sobreviver a isso com resultados positivos, sem ajudas públicas, sem taxas na eletricidade. Não é assim tão fácil. Eu queria dizer isso porque é o meu ofício há 35 anos. Mas com o dobro da publicidade lá chegaremos, não é? Não, mas tu tens 6 minutos de publicidade e 150 milhões de taxas. Portanto, a partida começa diferente. Queres que eu conte o que pago para o cinema e o que pago para a TDT? Eu conto. Não, mas eu também pago para o cinema, eu também pago para tudo. Mas a gente pode fazer a proporção. Um dia a aritmética há de nos dar a verdadeira dimensão disto. Desculpa, mas eu esteve a ouvir o que tu estás a dizer com muito interesse e com muito respeito. E eu estou a ouvir também com todo o respeito. Só quando estás a dizer coisas que não são verdade é que eu intervenho. Não é verdade, sim que é. Sim que é verdade. Você tem uma taxa e eu não tenho. Eu não recebo nada, como o senhor também não. E eu fui, muitos anos, administradora de uma televisão pública. Portanto, todo o meu respeito para as equipas das televisões públicas e ao serviço público. Agradeço. Para começar. Agradeço. Mas nós estamos há 3 anos numa crise onde a publicidade caiu imenso e nós estamos a tentar manter 1.300 postos de trabalho e queremos mantê-los, não é? Estamos a querer continuar a fazer uma meia de 80 horas no jornal horas de informação no Jornal das 8 e 90 no Jornal da 1. Em Portugal, vocês estão a esquecer que todos estamos a fazer serviço público. Eu acho que as televisões privadas estão a fazer serviço público. Isso é o que diz o protocolo ainda em vigor. E eu acho que os privados também temos a obrigação de fazê-lo.
Temos mesmo. E estamos a tentar fazê-lo com muita dignidade. A informação em Portugal não precisa crescer. Vocês têm um dos países que entrega aos seus cidadãos melhor e mais independente informação da Europa. É muito melhor a informação em Portugal que em Espanha. Muito melhor. E também é muito mais. Muitas mais horas feitas muito bem. E nós também estamos a fazer isso e trabalhar por a língua portuguesa. Estamos a fazer isso porque estamos a produzir ficção em português, 900 horas ao ano de ficção em português, numa produtora portuguesa, chama-se nomeadamente Plural. Tudo isso pode ser feito desde o privado também. E fazer uma novela não é assim tão fácil. É conseguir que a novela ganhe a novela da SIC, ou que a novela da SIC ganhe a minha. Não é fácil. Temos muitas pessoas a trabalhar ali. E vamos a seguir a fazer, não é? Porque há uma oportunidade, que eu não quero falar só daquelas dificuldades que nós temos, já falei, a publicidade, o mercado. O que eu acho é que não é a altura para mexer no mercado publicitário. Com esta queda, com um mercado de 300 milhões de euros, não sei se é o momento de mexer nisso. Eu estou disponível para falar e acho que o mais importante aqui é o diálogo com os privados, desde a parte da administração. Portanto, a minha disponibilidade é absoluta. Mas quero dizer-lhes também que temos oportunidades. Ontem esteve a fazer zapping no Cabo, não é? Este é um país, como dizia o Alberto, que mais de 80% das famílias estão no Cabo. Não é assim por nada também, não é? É porque há muitos canais, 190 canais no Cabo. Passei por os canais todos. Só uma mínima parte é em português. Uma mínima parte. Entre os 50 top canais, só generalistas e os canais, essencialmente das pessoas que aqui estamos, e alguma mais que não está, não sei se está na plateia, são em português. A grande parte é em inglês. Se nós não queremos perder a língua, e a língua para mim, eu sou catalã, e portanto a minha língua é uma língua minoritária, uma língua que não exporta e não vai exportar, mas vocês têm uma língua fabulosa, uma língua que é um instrumento econômico. E se nós queremos exportar, temos que fazer produção em português. Temos que fazer informação, mas também produção. Mas temos que fazê-la com o nível que têm os brasileiros, com o nível que têm os americanos. Mas vocês podem, nós podemos, porque temos o português. Não temos o catalão, não é? Não temos mesmo o italiano. Vocês têm uma língua que é um instrumento fantástico. E, portanto, essa é a grande, para mim, oportunidade. Outra ameaça, e eu não vou entrar a fundo nisso, mas acho que mexer no mercado e aumentar a publicidade no mercado publicitário é uma ameaça grande, é uma ameaça para os privados, sem dúvida, e eu não vou dizer o contrário, porque mentiria. Acho que o serviço público é importantíssimo, mas tem que complementar aquilo que os privados não podem fazer. E, portanto, eu estou disponível para o Ministro, para o Alberto também, mas eu acho que a função pública de agora não precisa fazer o que fazia nos anos 70, 80. A função pública hoje deve ser diferente, como diferente é a nossa televisão e a nossa rádio. E só uma coisa também que me parece essencial, estamos a falar muito do digital, mas concordo com o Rolando, ainda não estamos a ver a receita digital. A receita digital, onde nós vamos a pôr todo o investimento possível, Ministro, não está a pagar os salários das pessoas. É o grande ecrã que ainda está. 50% do mercado publicitário está ali. E está a manter-se bem. Portanto, vamos a falar bem do grande ecrã.
O grande ecrã da televisão, o tradicional, ainda tem muito por fazer. E o grande suporte dos outros mídias. Mas além disso, só dizer-lhes que eu só acredito agora na indústria, nos conteúdos, na língua e noutra coisa, nas alianças com a tecnologia. Nós não somos tecnólogos e nós temos que fazer o que sabemos fazer. E, portanto, vamos a precisar das grandes alianças com os sócios tecnológicos, que alguns estão aqui presentes, e eu acredito também muito nisso. Obrigado. Eu sou muito rápido. Mas, muito rápido. Eu acho que nós estamos de acordo sobre a missão do serviço público, pelo menos do meu ponto de vista. Nós temos que ser complementares, mas temos que ser ao mesmo tempo universais e diferenciadores. E só queria salientar uma coisa. Enquanto no domingo à noite a TVI, e muito bem, está a transmitir a Casa dos Segredos, nós estamos a transmitir a família açoriana. E isso é ser diferente. Mas desculpa, nós estamos a fazer, somos Portugal os domingos todos, um dia tras outro, vamos a todas as vilas, estamos lá e fazemos com dinheiro privado e sem cobrar aos portugueses. Também nós. Não, falar dos realities com desprezo é muito fácil. Mas a verdade é que os portugueses, os portugueses estão a olhar para isso. Não são todos burros, não é? Estão a olhar para isso porque estão a olhar também os ingleses, os americanos, e alguém tem que fazer. Mas acredito que você não quer. Por alguma razão eu transmito também o preço certo. Mas por isso, você não tem que fazer realities. Não tem, porque nós já fazemos. Não tenho que ser. Não é? Bom, eu sou toda a razão, eu tenho que ser diferenciador. Sem dúvida. Mas universal ao mesmo tempo. É essa a única diferença. Alberto, não, eu tenho percebido. Alberto, vamos ouvir o Pedro. Pedro Norton. Pedro, já percebemos que há aqui, assim, uma dicotomia de opiniões. Qual é que é a posição da SIC? Eu desde logo estou muito e perante o grupo imprensa. Fiquei sossegado por saber que o Alberto não reclama a liderança da RTP, mas também lhe devo dizer que eu não lhe dava. Dito isto, eu vou à resposta à pergunta, mas eu acho que é preciso pôr esta discussão em contexto. O mercado publicitário português caiu 48%, 49% no final deste ano de 2013. A televisão um bocadinho mais, 52%, a imprensa 66%. Só este ano estamos a falar de uma queda adicional de mais 13%, por volta disso. Aquilo que eu às vezes me pergunto é o que é verdadeiramente espantoso em Portugal. Não é que esteja aqui o Alberto, é que estejamos aqui nós. Isso é que é verdadeiramente espantoso. Como é que há grupos privados em Portugal a continuar a olhar e a trabalhar neste setor, pequeno detalhe, sem olhar para ele de uma forma instrumental, porque é fácil estar neste setor com outros... Não me estou obviamente a referir a si, como é evidente, mas é muito fácil estar neste setor sem estar neste setor pelo setor e pelo negócio do setor. E o que é verdadeiramente espantoso é que existam grupos privados que continuam aqui a fazer isso. Agora, estes grupos privados não estão aqui por acaso. Estão aqui porque ao longo dos últimos 5 anos fizeram processos de ajustamento violentíssimos. Eu acho que às vezes não se tem consciência do que é que nós fomos obrigados a fazer. No caso da impressa, posso-vos dar alguns números. A minha estrutura de custos em 2013 tem menos 70 milhões de euros do que tinha há 4 anos atrás. Isto não se faz sem muita dor, não se faz sem muito sacrifício, não se faz sem uma enorme violência, não se faz sem acreditar muito naquilo que se está a fazer. E por isso é que eu estou só a fazer este enquadramento, porque eu acho que nós, privados, que fizemos este tipo de ajustamento, temos não só o direito, mas eu acho que temos o dever, perante os nossos acionistas, perante as pessoas que trabalham connosco, perante as pessoas que já não trabalham connosco, de reclamar uma coisa que é mínima. Não nos compliquem mais a vida desnecessariamente. Eu não peço mais nada. Eu não peço mais nada, não peço ajuda para nada. Eu peço que não nos compliquem a vida desnecessariamente. Isso traz-me à discussão do... Você chamou a história do contrato de concessão. Eu, de facto, já tive a oportunidade de me pronunciar na sede própria e em público sobre isso, mas repito a minha opinião sobre o tema. Nós estamos perante
lamento dizê-lo, um mau contrato de concessão da RTP. E digo por duas grandes ordens de razões. A primeira, que é mais filosófica, vale o que vale, mas é a minha opinião. Eu não me revejo nesta concepção majestática e maximalista do serviço público, como a Rosa diz, parece saída dos anos 70. Eu acredito numa concepção de serviço público muito mais supletiva, como, verdade seja dita, se diz e se proclama, isso é preciso dizer isto com justiça, proclama-se no plano dos princípios um serviço público regulador do mercado, não posso estar mais de acordo. Acredito muito nisso, acredito muito num serviço público a atuar de uma forma supletiva, mas nunca num serviço público que mimetiza aos privados, que serve os públicos nas áreas em que eles já estão mais amplamente servidas. Não é a minha concepção de serviço público. Acho que não vou conseguir mudar a minha opinião sobre isso. É a interpretação que eu faço do contrato que existe. Se me permite que eu faça... Mas eu trabalhei 39 anos na indústria privada, Pedro. Deixa-me só interromper-te para perguntar isso. A única questão que aqui é fundamental na indústria privada é esta. E vou fazer a pergunta em inglês. Is the shareholder satisfied or not? Posso acabar? Podes? Obrigado. Segunda crítica, e esta é mais de fundo e vai ao encontro do que a Rosa está a dizer, o tema do financiamento da RTP. A RTP, do meu ponto de vista, sempre teve um modelo de financiamento dual, baseado em fundos públicos e em publicidade, que é o pior do mundo, que deixa o operador público numa terra de indefinição que não é carne nem é peixe. Isto está na origem de boa parte das encruzilhadas em que a RTP sempre esteve metida, com todo o respeito. E o que me preocupa a mim é que neste contrato de concessão, esta tendência, em vez de se suavizar, do meu ponto de vista, agrava-se. E agrava-se, posso dar alguns exemplos. Desaparece, desde logo, a própria referência que existia no anterior contrato de concessão, precisamente à proibição da RTP atuar numa lógica comercial. O estatuto do Canal 2 aparece muito mais indefinido do que existia. Mas mais, enfim, dou tudo isto de barato. O que eu não consigo verdadeiramente perceber é como é que no século XXI se propõe que a RTP tenha 12 canais, muitos dos quais em televisão aberta, sem nenhuma referência sobre a forma como eles vão ser financiados e, portanto, deixando implícita a ideia de que vão ser financiados no mercado publicitário. Isto, do meu ponto de vista, quero acreditar que não é assim, quero acreditar que sou eu que estou a interpretar mal o contrato proposta de contrato de concessão, porque quero acreditar que ele não será aprovado nestes termos, porque, obviamente, as consequências disto seriam absolutamente trágicas e eu arrisco-me a dizer provavelmente piores do que as que adviriam daquele projeto malfadado e mal pensado e mal... não vou dizer mais nada, que era a privatização da RTP. Portanto, eu estou francamente preocupado com isto e estou neste sentido. Eu sei o trabalho, o esforço, o sacrifício que os privados fizeram para chegar ao fim de 2013 vivos, reestruturados, aumentar competitividade. No caso da empresa, no meio desta confusão toda, ainda aumentámos competitividade ao longo destes anos. A nossa cota no mercado publicitário subiu 6 pontos percentuais. O trabalho foi titânico e eu não posso permitir, repito, em nome dos interesses dos meus acionistas, dos meus colegas, que esse trabalho seja desbaratado. Lamento, mas fico mal com a minha consciência. Obrigado, Pedro. E esperemos... E sim, esperemos que possamos estar aqui todos para o ano, que esse vaticínio não seja real. Rolando, o grupo privado também sofre todas as dificuldades, estas, as outras, um grupo que tem tentado, obviamente, superar estes desafios. Como é que vê esta situação? Aceitando o repto de falar destas situações, vou falar só aqui de duas, mas eu direi só em contexto, eu não invejo ninguém. Estes problemas que todos temos, atenção, são muito grandes, temos muitos problemas, já os falamos, temos muitos problemas externos, temos muitos problemas internos de mercado, mais gerais, e estes desafios já são muitos, não precisamos destas mais dificuldades por dentro do setor ou aqueles que, de uma certa forma regulatória, nos podem afetar. Eu falarei aqui em dois.
a ERC. Hoje em dia, a atuação deste Conselho da ERC não tem atuado, deve pugnar pela rapidez, pela transparência, de forma a regular o mercado, e não o tem feito assim. A este momento ainda não produziu qualquer tipo de diretivas ou qualquer parecer permitindo ao mercado trabalhos próprios ou promovidos pela própria ERC. Ao invés, tem uma forte atividade persecutória dos meios de comunicação, a meu ver, de fiscalização e de cobrar taxas. Eu digo isto e dou dois exemplos muito concretos. Na imprensa, por exemplo, nós temos um debate longo com a ERC, longuíssimo, sobre a gestão dos comentários nos sites dos jornais. Porque a ERC tem a visão que se deve transpor para o digital o mesmo tipo de tratamento que nós temos no papel, onde temos timings de produção diferentes, onde temos outro cuidado na produção dos conteúdos, e temos revisores, e temos outro timing de produção. A ERC tem uma visão que acha que nós devemos impor, ou devemos ter este tipo de regras, revisores, por exemplo, nos sites de comentário. Não chegam os nossos mecanismos que nós já temos de controlo e de denúncia e de disclaimers. Temos que ter mais. São lentos nas decisões. Temos um caso particular, temos queixas sobre um tema de extratos de televisão, tem 4 anos, não tem uma resolução, não andam, não temos qualquer tipo de feedback. Ao invés disto, cada vez que nós perguntamos e insistimos por uma decisão, esquerda, direita, boa, má, uma decisão. Estamos a discutir, não estamos a discutir os prazos, não estamos a discutir as leis vigentes, a lei da televisão, neste caso, que esses são os extratos de informação televisiva. Estamos a discutir a constitucionalidade da lei, que devíamos estudar melhor o problema, e as decisões tardam, atrasam-se, como eu digo, 4 anos é o processo mais antigo que nós temos lá e que não tem cá fora. E, portanto, a ERC não nos tem ajudado no setor, não nos tem ajudado de um ponto de vista regulatório, de um ponto de vista de interpretação e dos limites que na imprensa ou que na comunicação social, televisão, imprensa, na comunicação nós temos. Isto é um problema que se prende muito com este conceito regulador e que urge não dificultar a atividade que os mídias têm hoje e, portanto, deviam ser mais rápidos nas decisões e deviam ser transparentes e na rapidez que fazem estas decisões. E a segunda questão, o Manuel falou em lei do futebol, não há lei nenhuma do futebol, obviamente, mas quase que se pode falar nisso. Eu antes, hoje de manhã na abertura, o Sr. Primeiro-Ministro referia hoje de manhã, dizia que o Estado devia promover a iniciativa privada. Ora bem, nós temos aqui algumas ações ou algumas iniciativas por parte do Estado. Uma está nesta da concessão pública, muito discutida, são muitos parâmetros aqui colocados já mais pelas televisões e a propósito da parte da televisão. Eu falarei, por exemplo, a propósito da rádio, estava prevista uma medida que eu penso que não seguirá, eu acho que não seguirá para a frente, mas que estava prevista uma medida de que as rádios do Estado poderiam também elas participar do bolo publicitário diminuto das rádios privadas. E isto seria, obviamente, uma interferência grave na área, não é uma interferência no sentido, através da publicidade, poderia em risco toda uma área da rádio que tem um bolo muito pequeno, é o bolo mais pequeno do bolo publicitário, tem cerca de 27 milhões de previsão de receitas para este ano, e uma pequena alteração, qualquer que fosse a alteração no mercado publicitário nesta área, poria em risco gravemente o setor da rádio, qualquer uma das rádios privadas que trabalhariam. Eu volto a dizer, eu acho que estou em crer que esta medida será repensada, mas estas medidas, assim como, entrando na questão do futebol, o futebol não estava nas listas, ou não estava na lista anterior e agora voltou a estar, apenas porque as televisões privadas e a do Estado, portanto, as televisões de canal aberto, nos últimos 2 anos, não fizeram propostas porque não tiveram condições financeiras para o fazer. Não foi, há 2 anos havia a lista, estes eventos estavam nomeados na lista, e as televisões privadas, as televisões abertas, isto porque a RTP fala as 3,
não tiveram condições financeiras, não tiveram capacidade para poderem fazer uma oferta a preços de mercado por um produto que tem um valor intrínseco. Eu só para dar uma informação, porque ela está comunicada na CMVM, através, por exemplo, do Floco do Porto e do Sporting, Clube Portugal, cada jogo de futebol de um clube destes vale mais de 1 milhão de euros. O preço por cada jogo de futebol de cada clube dos grandes, do Porto e do Sporting, estão comunicados na CMVM, o valor destes contratos vale mais de 1 milhão de euros. Isto é o valor de mercado, é o valor intrínseco destes ativos, é disto que falamos. Eu digo isto porque esta lista, voltar a reintroduzir a questão da obrigatoriedade do futebol, só provoca neste momento, depois de 2 anos, por questões de mercado, ela não estar lá, não estar em aberto, só vai provocar mais disrupção atualmente, porque obviamente o mercado dos privados, estamos a falar do mercado pay TV desportivo, organizou-se, lançaram-se novos projetos, é o caso do Benfica TV, no caso da Sport TV fizemos um novo produto também, que chamamos do Sport TV Live, o mercado reorganizou-se de forma a absorver e a tirar proveito destes produtos. Ora, estes são projetos recentes, com muito investimento, que ainda estão no início e que obviamente ficarão em causa com esta obrigação de disponibilizar em aberto, caso, obviamente, haja condições de mercado para o fazer. E só para acabar, só porque também vale a pena referir isto, esta obrigação não existe nos principais países europeus, os principais mercados de futebol e televisivos da Europa. Este tipo de regras não existe sobre o futebol nacional. Foi uma questão que começou em Portugal já há muitos anos atrás, era uma prática que se interrompeu por questões de mercado, mas atenção, não existe uma visão e uma percepção sobre o futebol campeonato nacional que não existe em mais mercado nenhum. Isto causa, portanto, isto são regras que atuam por fora do mercado e que, obviamente, a seu tempo, isto são regras que só se iniciam para a próxima época desportiva, portanto, estamos a discutir para agosto do próximo ano, mas que irão pôr em causa, ainda vamos todos ver, ainda vamos chegar a esta discussão, obviamente, a Sport TV vai cumprir sempre cumpriu com as regras do mercado e com as leis, obviamente, irá discuti-los, mas são regras que nos deixam a todos muito, provocam uma enorme instabilidade, que era um fator, o que é que isso se referia? Provoca uma enorme instabilidade nesta área em particular. Muito obrigado, Rolando. Sr. Ministro, ouvimos, não é a altura de mexer no mercado. Um grito de alerta, por favor, não nos compliquem a vida. Será que o financiamento da RTP a deixa numa situação muito ambígua? 12 canais para a RTP, eu próprio não percebi, o Sr. Ministro poderá explicar. E a ERG não tem tido a atuação que se esperava e são lentos. Estas coisas, o que é que podemos inferir daqui? Eu não vou responder muito a questões concretas. Já agora, não fosse eu um ministro da tutela, como o Dr. Alberto Ponte sabe, não interfere na programação, nem sequer faz sugestões de programação, iria sugerir à RTP que tivesse um reality show com os 3 líderes das Seria um reality show, mas seria diferenciador ao mesmo tempo. Não é? Mas, dito isto, eu vou apenas procurar, talvez, clarificar e tranquilizar. Por um lado, não é a altura de mexer no mercado, mas nós ouvimos antes dizer o quanto o mercado está a mexer e quanto há mudanças que naturalmente exigem mexer no mercado. Essas medidas já. Agora, elas têm de ser feitas, como eu dizia, na medida do possível, com tranquilidade e assegurando estabilidade nessa transição que tem de ocorrer. E do ponto de vista do Governo, das várias áreas que foram faladas, do ponto de vista do Governo, a ideia, fundamentalmente, e relativamente a 2 ou 3, aos 3 temas que foram mencionados nessa matéria, eu queria dizer o seguinte. Quanto ao Serviço Público de Televisão, a ideia realmente, e como disse o Dr. Alberto Ponte muito bem, é ter um serviço público que seja relevante, não é liderante. Mas se nós temos de ter um serviço, e foi tomada essa decisão, que íamos manter um serviço público de televisão e rádio, ele tem de ser relevante.
relevante por diferenciação. O que não podemos querer, e isso às vezes em Portugal, nós não somos muito consequentes, e quando eu ouço certo tipo de debates, acho que não há por vezes as pessoas são inconsistentes. Não podemos querer, ao mesmo tempo, não privatizar o serviço público, que ele não tenha financiamento público e não tenha receitas comerciais. Essas três coisas são inconsistentes entre si. Portanto, as três coisas nós não podemos ter. Qual é a visão da tutela nessa matéria? É ter um serviço público que é diferenciador, não sendo um serviço público comercial. Não há nenhuma ambição de tornar a RTP mais comercial do que era. Aliás, o próprio Presidente do Conselho de Administração também já disse. Não há nessa matéria. E não sei de onde é que vêm esses receios, mas seguramente iremos conversar no sentido de procurar limitar esses receios, porque não é esse o objetivo, aliás. Agora, não é possível eliminar de um momento para o outro totalmente a dependência da RTP em receitas comerciais, nas quais também já tem. Até porque a empresa tem vindo, e este ano sofreu novamente, uma diminuição do financiamento público. Ele tornou-se mais transparente com a CAV, mas a RTP vai ter menos financiamento público este ano do que tinha o ano passado. Tal como teve no ano que passou menos do que no ano anterior. E, portanto, há uma diminuição do serviço público de televisão sem haver uma tentativa de aumentar as receitas comerciais da empresa. Eu estou totalmente de acordo com o Pedro Norton numa coisa. A RTP tem sofrido um certo hibridismo. E nós queremos ultrapassar isso. E eu acho que este contrato de concessão procura ultrapassar isso. Por exemplo, relativamente à RTP2, há uma tentativa clara, é o contrário, de dar mais conteúdo, um conteúdo cultural mais definido, que é mais diferenciador, que é o que o serviço público pode fazer. Mas, portanto, eu não acho que haja, em termos de filosofias, diferenças. Provavelmente há alguns receios que vamos tentar, de certa forma, apaziguar, porque penso que do ponto de vista de filosofia não há esse tipo de diferença. No que concerne a oferta em sinal aberto, eu acho que uma das funções de um governo nesta matéria, isso devo dizer, é aquela de aumentar a oferta de sinal aberto. De novo tentando criar o menos disrupção possível no mercado, mas porque isso... Eu lamento, mas nós não podemos ser o único Estado europeu com uma oferta em sinal aberto tão limitada. Há 30% de portugueses que não têm outra oferta televisiva que não seja a TDT. E havendo ainda dúvidas quanto à cobertura do próprio TDT. E, portanto, eu desse ponto de vista acho que é uma obrigação do governo. Agora, vamos procurar fazer isso de uma forma que seja o menos disruptiva possível. Mas nós temos uma obrigação também com esses 30% de portugueses que têm direito a uma oferta maior e não têm condições financeiras de ter televisão por cabo, por exemplo. Eu acho que isso é uma obrigação do Governo e nós temos de tentar equilibrar entre esses diferentes interesses em causa, procurando de novo fazer isso, não aumentando a instabilidade no mercado. É isso que iremos procurar fazer. O terceiro ponto, eu queria enfatizar muito algo que a Rosa Colel disse e que eu concordo muito e que nós iremos procurar promover e potenciar, que eu acho que há com a língua. Nós temos muito potencial de criar um mercado audiovisual que seja mais diversificado, mais rico e com potencial de exportação grande. E aí eu tenho toda a abertura, e no domínio dos próprios fundos europeus, com a aposta na economia criativa, que é uma das áreas de prioridade, de potenciar essa dimensão. Porque eu acho que é realmente muito importante e é um fator de que eu acho, do qual o país pode tirar grande partido. Muito obrigado. Em boa da verdade, seria ótimo termos outra ronda, mas não temos tempo para isso. Já largamente ultrapassámos o nosso tempo, portanto, resta-me agradecer, Sr. Ministro, muito obrigado pela sua participação. Excelentíssimos membros do painel, caros amigos, foi fantástico. Espero que tenham gostado. Este foi o painel dos mídia.